pessoal do e atacar ele e virar rápido. Por quê? São 2 pontos de apoio muito próximos. Então se eu atacar, passar e ficar aqui no fundo, todo bagunçado já. Eu comecei, eu acho que com 2 anos, fazer natação. E acho que é uma coisa que, depois que eu fiz EFE ainda, é uma experiência que eu acho que todo mundo que tem condições de fazer precisa ter, porque é pra vida, né? Não é só o esporte, é aprender a nadar por conta de vivenciar situações na água e até sobrevivência, acho que é importante. Eu fiz natação cubana ali no EFE, Putz. 12 anos. Aí é legal também. Aí eu fiz acho que uns 5 anos, e aí foi onde começou a ter os encontros de modalidade na minha vida, né? Eu vivendo mais de uma modalidade ao mesmo tempo. Depois da natação eu fui pro judô, que foi até o handball a experiência mais longa da minha vida. Eu fiquei 10 anos treinando judô na escola mesmo, escola que eu estudava, e eu só parei porque acabou, não tinha mais turma. Então foi uma coisa que por anos eu quis voltar e nunca consegui, até que chegou um momento que o handball assumiu esse espaço protagonista. Mas no judô? Os dois, judô e handball. O judô foram 10 anos, o handball eu comecei com 11 e tô até hoje, né? Eu não jogo mais, mas eu vivo handball 100% do tempo, né? Mas eu joguei até 2017. Então foram 14 anos. Acho que é isso. 14 anos. E aí depois joguei um pouquinho ainda brincando, assim, campeonato de pré-temporada e tal, mas hoje só como treinador mesmo e espectador. E estudar, né? Durante a escola eu joguei futebol de campo, futsal, o judô, a natação. Então eu acho que muito do que eu vivi no esporte foi por influência tanto em casa, né, meus pais, como um professor muito bom que eu tive na escola, que é uma referência para mim, acho que até ele que foi uma inspiração para eu vir para cá. De rende? Não, ele foi de educação física escolar infantil e fundamental 1, então não tinha nada de esporte com ele. Eram só jogos pré-esportivos, até habilidades motoras básicas, só que ele era muito bom nisso que ele fazia. Então, mesmo depois que eu parei de ter aula com ele, eu ia às vezes ver a aula dele na escola, conversava muito com ele quando eu entrei aqui para trocar ideia. Então é um caminho que acho que, por ter começado tão cedo com ele, me estimulou a querer sempre estar vivendo o esporte. E aí as atividades extracurriculares, elas aconteceram muito porque minha mãe trabalha na escola que eu estudei. Então eu tinha que esperar ela para poder sair da escola. E sempre no contraturno tinha alguma coisa. Então eu falava, já que eu vou ficar na escola mesmo, eu vou fazer, né? Então foi isso que acabou me levando a viver o esporte dentro de quadra, dentro dos espaços e como espectador. E eu, quando era moleque, eu era muito aficionado em futebol. Eu sabia tudo, escalação de todos os times, acompanhava Campeonato Brasileiro e o que eu podia do exterior. E aí a minha ideia, não sei se já é para entrar nesse assunto, mas a minha ideia era fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Isso ensino médio? Primeiro ano do médio. Até que uma amiga minha que estava no 3º ano, ela falou, você já ouviu falar num curso que chama esporte? Eu falei, não, nunca imaginei que tivesse. E aí comecei a acompanhar, ir atrás de saber como era. Até que no 3º ano do médio tinha uma visitação no EFE, eu vim, eu falei, é aqui que eu quero estudar. Aí abri mão do jornalismo, eu prestei FUVEST só, não prestei mais nenhum vestibular. E aí quando saiu o resultado eu não tinha passado. Aí eu vim na FUVEST, pedi revisão de prova porque eu não sabia que isso existia. Até então eu nunca tinha sido reprovado em nada na escola, eu era CDF pra caramba. E porque eu tinha bolsa na escola, né? Então eu tinha que ter nota alta. Foi um baque. Aí foi um baque. E aí quando saiu a classificação, que sai depois, né? Que sai a lista, eu era o número 51 de 50. Aí eu já tava falando com o pessoal mais velho da EFE, eles falaram, você vai passar.
relaxa. E deu, sei lá, 2 semanas, saiu a segunda lista, eu passei. E aí foi uma novidade pra mim saber que existia o esporte universitário. Eu não sabia, eu sabia de filme americano que existia lá, mas eu não sabia que essa realidade existia aqui. E na época eu tava afastado porque a minha escola era muito focada só em vestibular e não tinha educação física no 3º ano. Então o que eu tava fazendo na época era academia. E eu falei, vou jogar futsal. Só que todo mundo quer jogar futsal. E eu já tinha jogado futsal e handball. O futsal da IFE tinha acho que 3, 4 goleiros na época. Eu era goleiro. E eu falei, vou jogar handball então, né? Aí fui pro handball, comecei jogando na linha, que na escola eu tinha jogado nos 2. Aí me achei no time, naquele grupo, aquelas pessoas que são meus amigos até hoje. Tenho muito contato com todo mundo, quase. Que ano isso? 2009. Faz tempo já. E tenho amigos da minha turma que eu tenho contato até hoje de falar quase semanalmente. Então, eu acho que o esporte me trouxe muito isso também, as minhas amizades. E chegou um momento que a maior certeza que eu tinha na graduação era que eu queria estar no time. Eu não gostava da faculdade, eu não gostava das disciplinas, porque os primeiros anos da IFE é muito fora da IFE, né? É tudo... Estágio em clube? Hã? Estágio em clube? Não, nem perto disso. A gente tinha aula na FEA, no IME, no ICB e na Química. Então eu tinha uma aula na IFE na semana. Então o contato que eu tinha com quadra era dentro do time. Então eu aprendi muito com o meu treinador, com os meus veteranos. E eu tava fazendo coisas que na época eu não via sentido, mas que eu sei que são importantes hoje. Mas eu entrei na faculdade muito novo. Eu fiz 17 anos em janeiro e entrei. Então chegou um momento que final do primeiro ano, assim, em setembro, outubro, eu comecei a ver os meus amigos de sala falando, vou virar auxiliar de tal time, eu vou começar a acompanhar tal veterano em tal time. Falei, pode ser uma experiência legal. E aí eu falei com um veterano que era referência pra gente dentro do time, assim, tanto dentro de quadra como treinador, o Marcel, que dominou o esporte universitário nos últimos anos. E eu falei, Marcel, eu quero aprender a ser treinador. Não tenho nada como contribuir hoje. Nunca joguei handball no nível que vocês jogaram, em clube e tal. Tô cru, quero aprender. Aí ele falou, tem treino hoje 5 horas, vai lá. E era um treino da Bill, nem era ICBO ainda. E aí eu cheguei no treino, eu não sabia o que falar. Eu assisti o treino e por alguns meses eu assisti o treino mesmo. E foi assim que eu virei auxiliar, aprendendo com ele me dando mecanismos de estudo, então alguns artigos, alguns vídeos. Naquela época era mais difícil ter acesso a vídeo, né? A gente não tinha, acho que nem YouTube direito. Essa gravação que hoje tem dos jogos? Não, de universitário era muito pouca coisa. Tinha YouTube, lembrei agora, tinha YouTube sim. Mas tinha muito pouca coisa e quase ninguém tinha câmera, celular não gravava, ou quando gravava era muito ruim a imagem. Então o que a gente tinha era, vem pro CP, fica o final de semana aqui e vem no jogo. E por anos foi minha vida isso. Eu vinha pra cá, eu tinha um jogo, só que eu passava o dia inteiro assistindo os outros jogos. Comecei a conhecer todos os times da USP, porque eu vinha e queria conhecer todo mundo. É uma experiência comum, no final das contas, pros velhos, né? Chegar aqui e ficar vendo o jogo das 8h30 às 3h10 e ficar... Muitas vezes eu dormia por aqui por perto, casa de algum amigo meu, pra ficar já perto do CP, né? E aí, aos poucos, eu fui criando essa responsabilidade dentro do time de entender qual que é o objetivo do treino, o que eu quero, ou o que o treinador quer chegar hoje. E aí ele começou a me dar mais algumas responsabilidades. Monta o aquecimento, pensando que o primeiro exercício do treino é esse. E a gente ia direcionando nessa lógica, até que eu fui pegando outros times também. Começou pela Bio, feminino ou masculino? Masculino. Masculino no final de 2009, acho que... Eu não lembro exatamente o dia ou mês, mas acho que foi uma semana antes do BIF. Tanto que eu não fui pro BIF. Mas era, sei lá, outubro, vai. E aí no começo do meu segundo ano, também com o Marcel, a gente pegou o time feminino da Psico.
E aí, tanto que o meu primeiro Inter como treinador eu fui sozinho, porque ia bater 2 campeonatos, acho que era até Interbio e Interpsico. Ele falou, eu vou pro Interbio, você vai pro Interpsico, se vira, tá, as informações estão aqui, mas vai tranquilo que você tá comigo esse semestre todo, a gente consegue fazer coisas legais lá. E era um time já mais velho, a maioria do time da Psico era de pós-graduandas, e elas me acolheram muito bem, assim, de entender que eu estava num momento de aprendizado, que eu provavelmente ia errar, mas que elas me deram todo o suporte e me enxergaram como treinador, né? Então isso foi muito bom para mim. Acho que ter uma faculdade de psicologia como atleta também foi uma experiência boa nesse sentido. E só que era um time que estava já para terminar, porque todas estavam encerrando o ciclo delas e não estava tendo renovação. E aí nesse meio surgiu, uma semana antes do BIF de 2010, a Fofito, que era convidada do BIF daquele ano, era meio sensação do Bichusp de 2010, todas as modalidades foram bem. E elas, um colega meu de sala, tava saindo do EFE, ele falou, não faz sentido eu sair do EFE continuar sendo treinador. Ele ia mudar de curso, porque não tava mais fazendo sentido. Aí ele indicou eu e um amigo meu também do mesmo ano, Campineiro. E aí a gente falou, não tem sentido a gente competir para estar como treinador se nenhum de nós dois ainda é treinador. Vamos junto, a gente se ajuda e a gente vai crescendo junto. E quando as meninas da Fofito vieram entrevistar a gente, elas falaram que o objetivo delas era ganhar o primeiro jogo do BIF, que era contra a Bill, que era um time forte, mas também estava em final de geração, e que elas tinham perdido ou empatado aqui em São Paulo. Fomos pro BIF, a gente ganhou o jogo, cumprimos o objetivo, só que era o primeiro BIF da Fofito, então não tinha muito... e agora? Agora a gente vai até onde der, né? Atingimos a meta, vamos dobrar a meta, né? Aí eu não lembro qual foi a sequência, mas eu acho que foi ECA, que era um time muito forte, foi Feleche e IME. E a gente chegou na final com a Fofito. E até onde eu me lembro, a única final do handball da Fofito no BIF. E todos os jogos a gente foi ganhando de 1 gol de diferença. Então foi emocionante pra caramba. A gente, na mesma euforia das meninas também, que eram todas, uma grande maioria nova, né? Tinha algumas mais velhas que a gente, mas era um encontro de gerações, assim. A gente no segundo ano, o time no segundo ano, primeiro ano, e algumas veteranas que eram referência dentro do time. Aí a gente chegou na final contra o IME, que era um time também mais velho. O jogo acabou 5-5 no handball. Hoje, eu não tenho muita memória do jogo e nem tenho tanta análise a fazer. Mas hoje eu sei que deve ter sido um jogo duro de assistir. Mas que pra gente foi emocionante pra caramba. Que era uma troca, tipo... Defendemos bem, só que a gente não faz gol. Tomamos um gol agora a gente vai lá e faz. Então o jogo inteiro foi truncado, empatado. A prorrogação foi 3-3, chegou nos 7 metros. Aí nos 7 metros, todo mundo eufórico e tal. Foi a goleira do outro time bater. A gente falou, agora acabou, né? A goleira vai bater, a gente não perde mais. A goleira bateu, errou. A menina do nosso time bateu, errou. Aí foi a melhor jogadora do time delas batendo na sequência, que não tinha batido ainda. E a gente não tinha feito as contas de que ela ainda ia bater. Aí ela fez, a gente perdeu os 7 metros e perdeu o jogo. Mas foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, assim. Chegar numa final com 1 ano de trabalho e nem tá pronto como treinador. E ganhar com a Bill, acho que o único bife da Bill até hoje, no handball, no masculino. No mesmo ano. Fiz as 2 finais. Então, mas aí a Bill ganhou. A Bill ganhou. A gente tinha um time muito forte, muito estruturado, assim, uma geração antiga da Bill, assim, galera de 2000, 2002, assim, jogando bife de 2010, e a galera de 2009 e 2010 muito forte também na Bill. Então casou muito a experiência com a juventude num time muito forte. Acho que teve um momento meu, e era um momento que eu tava Deixa eu pensar uma palavra boa, velho. Que eu tava começando a me ver como um treinador pronto
que eu falo, pô, agora eu confio no meu trabalho 100%, não tem aquela síndrome do impostor, posso assumir trabalhos desafiadores, né? E eu comecei a pegar times que tinham acabado ou que estavam prestes a acabar e lidar com a reconstrução desse time. Então foi um momento na minha vida que foi quando eu assumi o time da Bio masculino, assumi o time da Bio feminino, que trocou a comissão técnica, ou eu era auxiliar e acabei ficando como treinador. O time da EFE feminino que eu assumi como auxiliar. Todos esses times estavam passando por uma reformulação muito difícil, assim, de não entrar gente ou de entrar uma geração que não se solidificou no time. E eu acho que foi um momento muito bom para mim, assim, de ver times que estavam com pouca gente, estavam começando a cair de rendimento e se reerguer. Chegar em momentos que eu estava com um time com 20, 30 pessoas quase. Que fatores você acha que levaram a esse tipo de reconstrução? Pô, eu acho que uma coisa que eu sempre ouço e que eu, modéstia à parte, eu concordo, é que eu sempre soube ouvir bastante. Então, até estou fazendo um curso agora e hoje um dos elementos do curso foi que o professor, que é treinador lá na Espanha, falou que quando a gente vai trabalhar com esporte, um dos primeiros fatores que a gente precisa analisar é o indivíduo. Não é o grupo, não é o esporte como um todo, mas o indivíduo. A gente precisa entender com que indivíduo a gente está lidando, qual que é a característica daquela pessoa ou daquelas pessoas e tentar dar uma liga nisso, né? E para mim sempre foi uma coisa muito importante no meu trabalho. Tanto que tem atletas meus, ex-atletas meus, que até hoje vêm falar comigo, a gente tem uma relação muito boa, porque eu consegui construir isso de uma forma legal. E eu acho que num momento que eu me via tendo menos experiência de handball que outros treinadores que eu convivi, que jogaram em clube, que tiveram experiência como atleta muito maior que a minha, o que eu podia contribuir muito era lidar com as pessoas, né? Então eu acho que isso fez muita diferença nesse momento. E é uma coisa que eu tento trazer até hoje, sempre dialogar, sempre ouvir, sempre deixar o que eu posso deixar aberto para o grupo construir, para as pessoas construírem. Então acho que isso é uma coisa que eu tento não perder nunca dentro do meu trabalho. E aí os times foram crescendo, reformulando? Foram crescendo até que eu falava, era muito um discurso meu nessa época. Eu quero ser o fator limitante do time, eu não quero que vocês parem porque vocês não acreditam em vocês, mas porque vocês conseguiram extrair tudo que eu poderia dar. E aí eu me cobrava para nunca chegar nesse ponto. Então eu me forcei a crescer, acho que eu tive a sorte de ter pessoas muito boas perto de mim, me ajudando a estudar pelos caminhos certos ou dialogar, trocar informação. Então acho que isso foi uma coisa que me fez crescer muito, e ter esses times junto comigo, parceiros, me dando estabilidade e confiança para crescer junto com eles, né? Acho que isso foi demais para a minha carreira. E você falou dos times masculino e feminino, acho que tem diferenças, acho que não dá para falar que não tem, mas eu acho que tem questões que falam mais alto que isso às vezes. Perfil do curso, a faculdade, eu acho que cada time que você vai acompanhar e ver, você vê um perfil e acho que muitas vezes o curso interfere. Eu no começo eu trabalhava muito com cursos de biológicas e foi uma coincidência, não foi nada pensado, eram as oportunidades que eu tinha. E depois eu fui migrando, passei um pouco por exatas, humanas, mas sempre via diferenças nesses perfis, assim. Mas acho que a diferença maior, assim, que eu até vejo muito como um estereótipo, mas às vezes é certo, às vezes é errado. Eu acho que times femininos você consegue ver uma organização e um comprometimento mais firmes, assim, né? A gente precisa organizar a parte administrativa do time para dar certo dentro de quadra, precisa treinar todo mundo, uma cobrar a outra nesse sentido, acho que de uma forma mais acolhedora. E o masculino nesse sentido é muito prático e papum, assim, tipo,
você não tá vendo por quê, isso, e às vezes gera muitos confrontos. Eu acho que se você pegar quem nunca fez uma aula de educação física, e a gente tem que admitir que isso é realidade, porque muitas escolas deixam a educação física de lado. Tem um projeto pedagógico para a escola, aí você pergunta, tá, como é que a educação física entra nisso? A gente não pensou. E aí é um projeto à parte, a equipe de educação física não trabalha na mesma linha da escola. Só que trabalha em que linha? Tem estabelecido? E aí, se não tem um projeto, isso fica evidente, a criança percebe isso, pode parecer que não, mas percebe. E eu acho que tem muita questão de atrair o interesse da criança. E a nossa sociedade é voltada para o futebol. E você vai muitas vezes, até, pelo menos, eu saí da escola fazem 16 anos. Não existia futebol para menina na escola, né? Era muito difícil. As meninas que quisessem jogar, jogavam com os meninos. Então eu acho que isso, na minha época, respingava muito em espaços que eram oferecidos para as meninas na escola. Então, só tem futebol. Eu não quero fazer, eu não gosto de jogar com os meninos. Então pega uma bola e vai no corredor aqui do lado. E aí, quando eu estava mais no final da escola, começou a ter 2 professores para a mesma turma, muitas vezes um professor e uma professora, aí dividia a turma, meninos numa quadra, meninas na outra. E tive o privilégio de estudar em uma escola que teve 2 quadras e poder vivenciar esses 2 espaços. Mas eu sei que muitas vezes não tem. Eu fiz 2 graduações, né, na IFE, bacharel em esporte e a licenciatura em educação física. Na licenciatura, na minha monografia, eu fui pesquisar o esporte escolar e eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que em torno de 60% das escolas no Brasil tem quadra. E não é que todas tenham que ter, mas tem que ter um espaço destinado à prática da atividade física, da educação física. Poliesportiva? Quadra? Quadra indefinido, assim, mas normalmente quando tem quadra na escola é poliesportiva, né? E se não tem quadra, onde que era o espaço de prática? Era num corredor, era numa sala de aula com carteira afastada. Então você priva muitas pessoas na idade, talvez, que vai cativar o esporte, de vivenciar isso. E eu tenho certeza que muitas meninas eram as principais pessoas privadas nesses espaços. E aí, voltando, né? Quando você chega no esporte universitário, você vê um menino que não teve prática na escola e a menina que não teve prática na escola, muitas vezes ela não teve em outro lugar nenhum. Ou a prática foi pela estrutura da sociedade, para atividades mais artísticas, dança, ginástica artística, que é esporte, mas que não leva para o esporte universitário que a gente vive hoje, que é muito voltado para modalidades com bola. Então perde um pouco essas vivências e chega na faculdade que é quando vai ter. Mas acho que é mais percentual do que qualitativo. Você vê uma parcela maior de meninas do que meninos nessa situação, mas não quer dizer que tenham menos habilidade que os mesmos meninos que não tiveram o mesmo acesso, né?